Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal Desenviver no YouTube, um espaço onde a gente vai poder elaborar melhor assuntos mais densos, mais complexos e que geram muita dúvida e curiosidade por aí. Se você veio parar aqui no acaso e não me conhece de outras redes sociais, eu vou me apresentar. O meu nome é Camila Guerra Baldufi, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em desenvolvimento infantil com ênfase no bem-estar familiar. Então aqui nesse canal a gente vai abordar inúmeros assuntos que envolvem a infância, o desenvolvimento, possíveis transtornos, dúvidas corriqueiras que acontecem aí na sua casa, na casa da sua vizinha. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, já compartilha e se inscreve aqui no canal para sempre estar recebendo as nossas notificações. A psicoterapia infantil, ela é baseada numa queixa principal, numa demanda principal, assim como qualquer outro tipo de psicoterapia. Vamos pensar aí em você. Quando foi na sua vida que você pensou em procurar um psicólogo, mesmo que você não tenha ido? De repente, num momento difícil do casamento, ou então durante um período de luto, enfim, uma mudança de cidade, qualquer tipo de demanda que esteja te atrapalhando, te incomodando, mudando o seu humor, mudando a sua vida, pode ser uma queixa beneficiada por um processo psicoterapêutico. Com as crianças não é diferente. Diversos motivos fazem com que as crianças cheguem a realizar psicoterapia. Dentro de um universo infantil, a gente pode pensar nas causas mais comuns, como, por exemplo, separação de pais, mudanças de escola, medos, transtornos do desenvolvimento, transtornos de aprendizagem, entre muitos outros motivos levam a criança a precisar da ajuda de um psicólogo. Bom, e para nós começarmos, nada mais justo do que a gente finalmente entender o que, afinal de contas, uma criança faz em psicoterapia. O que é a psicoterapia infantil, por que uma criança vai ao psicólogo. E antes de mais nada, eu quero que você entenda que tudo aquilo que atrapalha a criança no âmbito social, emocional, psicológico, no âmbito da aprendizagem, em qualquer campo da vida da criança, está atrapalhando, provavelmente uma ajuda psicoterapêutica será bem-vinda. E essa questão aqui, ela é muito interessante. Quem é que vai olhar para essa situação e falar, bom, eu acho que meu filho precisa de um psicólogo? São os pais, né? Às vezes pode ser que a escola faça uma sugestão ou um amigo da família, mas quem vai definir, quem vai decidir que essa criança vai visitar um psicólogo e vai passar por um processo psicoterapêutico são os pais ou responsáveis direto por essa criança. E é por isso que, na imensa maioria das vezes, a primeira sessão é realizada com os pais, para que nós, profissionais, possamos entender o que está fazendo essa família chegar até a gente, o porquê que essa família está preocupada com essa criança a ponto de nos procurar. Como é que foi o desenvolvimento dessa criança a longo prazo? Desde a gestação, passando pelas primeiras palavras, os primeiros passinhos. É importantíssimo que nós tenhamos uma compreensão 360 desse pequeno, para que a gente junte as peças do quebra-cabeça e possa compreender como é que foi que nós chegamos a este cenário. Muito diferente do que muita gente pensa, nós não vamos olhar apenas para aquela queixa que trouxe a criança até o consultório. A gente vai entender todinho o seu histórico de vida. Bom, e depois que os pais vieram para a primeira sessão, a gente já entendeu a queixa, já traçou um plano terapêutico, nós vamos receber essa criança. Para quê? Só para brincar? Eu escuto muito essa pergunta. E sim, a criança vai brincar demais no consultório, porque afinal de contas, essa é a linguagem da criança. É na brincadeira que ela vai mostrar para mim quais são as suas dores, quais são os seus anseios, o que ela está querendo me dizer, que com as palavrinhas, às vezes ela não consegue. Talvez uma criança mais velha, de 10, 12 anos, já chegue aqui no consultório, sente no sofá e tagarele sem parar. Mas eu não posso esperar essa atitude de uma criança de 3 ou 5 anos. Então, muitas das vezes, a terapia será, sim, brincando. E o mais importante aqui, que eu quero que você saiba e saia contando para todo mundo, é que na terapia, toda brincadeira tem um objetivo. Então, se aquela criança escolhe jogar dominó, se aquela criança escolhe brincar de casinha, é função do psicólogo transformar aquele elemento, aquele estímulo, aquele jogo ou brincadeira em uma função terapêutica. Essa é a magia da terapia. Não é um simples brincar, um brincar por brincar. É um brincar que tem como objetivo
entrar no universo da criança, compreender o que através da sua linguagem ela está querendo me dizer e de que formas eu vou descer ao universo dela para conseguir ajudá-la naquilo que está difícil na sua vidinha. E é muito importante que essa criança saiba disso desde o começo. É fundamental que na primeira sessão, terapeuta e criança façam um contrato sobre o que aquela criança está indo fazer ali. Que sim, é brincar, mas também é conversar, é fazer atividades para que a gente consiga alcançar novas ideias e também qual foi a queixa que levou essa família a buscar o psicoterapeuta. A criança precisa saber por qual motivo ela está ali, isso é fundamental. E falando em processo, eu também quero que você compreenda que a criança é um ser em eterno desenvolvimento. Então, afinal de contas, quando é que vem a alta dessa criança? Vamos entender. Vocês se lembram que a criança chegou por uma queixa, por uma demanda principal? É nela que nós vamos focar. Vamos imaginar que uma criança chegou ao processo devido a um luto. Ela perdeu um ente querido muito próximo, então ela estava passando por um processo de tristeza, as notas caíram, parou de socializar. Então, essa criança entrou em processo psicoterapêutico visando a melhoria do processo luto. É nele que nós vamos prestar atenção. A criança vai continuar se desenvolvendo e trazendo novas demandas a cada semana. Criança não para de se desenvolver. Mas quando essa demanda estiver redondinha, estiver bacana e saudável, nós vamos rever a necessidade dessa criança continuar em processo psicoterapêutico. Isso é a alta. Quando aquela primeira demanda se soluciona, já está redondinha, saudável, bem bacana, nós vamos conversar com a família, porque pode ser que nesse meio tempo uma outra questão muito importante tenha surgido, tenha começado a ser trabalhada, e aí a criança precise continuar em terapia para solucioná-la, ou não. Pode ser que ela continue em pleno desenvolvimento, a todo vapor, está cheia de questões, mas são questões que essa família já consegue lidar sozinha. A criança já consegue caminhar de forma saudável, de forma bacana, mesmo sem a ajuda do psicólogo. Então a alta vem quando nós sanamos uma necessidade, nós resolvemos uma queixa, a criança continua em desenvolvimento, mas já dá conta de andar sozinha. E eu também quero que você saiba que não tem alegria maior para um psicoterapeuta do que uma alta saudável. Esse é o nosso objetivo. Nenhum psicoterapeuta quer ter paciente para sempre. O que a gente quer é ver uma família andando, é ver uma família fluindo, feliz, saudável, em harmonia e uma criança se desenvolvendo a todo vapor, cheia de questões, cheia de demandas, mas com uma organização dinâmica da família saudável para seguir. É isso que a gente quer. Então, o processo psicoterapêutico, ele não é para sempre. Ele é um apoio para essa família num momento de maior sensibilidade, num momento de maior necessidade. Tem uma pauta super importante que eu não quero deixar para falar depois. O sigilo na psicoterapia infantil. Quem já fez terapia, ou pelo menos tem um pouco de conhecimento de como é que funciona a psicoterapia em qualquer idade, sabe que o paciente é resguardado pelo sigilo profissional. Ou seja, a gente não sai por aí contando para todo mundo o que acontece na vida do paciente. Na psicoterapia infantil não é diferente. Nós temos um vínculo de sigilo com a família. Então eu não saio por aí contando o que acontece naquela família, fofocando sobre as confusões daquela família para todo mundo. Muito pelo contrário, a família é resguardada pelo sigilo e ética profissional, assim como a criança. É claro que terão momentos em que os pais serão chamados de volta para dentro do consultório, seja para a gente orientar esses pais a como agirem diante de um comportamento conflituoso, ou então para nós fazermos leituras teóricas que esses pais não estavam enxergando anteriormente, mas também para contar a esses pais como está sendo o progresso dessa criança, o que não necessariamente inclui a quebra de sigilo. A quebra de sigilo acontece quando o pacientinho me conta alguma coisa que eu percebo que está colocando sua vida em risco ou então que está sendo prejudicial para ele. E aí, com a sua ciência, isso será levado aos pais para que essa questão seja resolvida. Porém, se a criança me pede sigilo de alguma coisa
que dá para eu guardar esse segredo entre a gente e que vai beneficiar o meu vínculo com a criança, eu guardarei o sigilo. Afinal de contas, o meu paciente é a criança. Mas o que você precisa entender aqui é que o sigilo, o vínculo de confiança é feito com a família. E é exatamente sobre a família que eu quero continuar falando. Vocês se lembram, né? No início do vídeo que eu contei pra vocês que quem traz essa criança pra psicoterapia são os pais ou responsáveis diretos. E é por isso que a participação efetiva da família no processo é tão importante. Eu nem sei contabilizar quantas vezes eu entro em contato com a família dos meus pequenos para noticiar coisas boas, para trazer novas demandas que eu estou observando diante dos comportamentos dessas crianças no consultório, para trocar ideias, para orientar, para perguntar. A família é parte ativa do processo e é apenas com a mudança da família também que nós vamos conseguir bons resultados. Portanto, se você pretende levar o seu filho para a psicoterapia, esteja preparado para ser ativo no processo. E caso você ainda tenha alguma dúvida sobre como funciona a psicoterapia infantil, me manda aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder ou então em gravar um vídeo parte 2 com outras informações que não chegaram até aqui. Mas em suma, é isso. O psicoterapeuta tem o papel de ajudar, de pegar na mão dessa família num momento de fragilidade para que a gente caminhe juntos em busca de um desenvolvimento mais saudável e mais feliz. Espero que esse vídeo tenha ilustrado para você um pouco de como a psicoterapia funciona. Se você quiser mais informações, mais dicas, me segue também nas outras redes, no Instagram, no TikTok, o link vai estar por aqui. Eu espero vocês por lá e até o nosso próximo vídeo.